Não há terreno neutro na vida cristã. Quem não é por Jesus é contra. Temos 50 minutos para estudar a Bíblia, a palavra, alimentar. Esse é o pão da vida. Mateus 12:30. Minha Bíblia está na página 19, do primeiro livro histórico da Bíblia, Mateus. E ele diz: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Que esta palavra sagrada sai agora, Deus, do trono, porque foste tu que me deste a palavra, e seja entregue à igreja presencial e àqueles que estão pelas mídias através dos meus lábios. Estou submetido à palavra. Fala, revela-te em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, eleitos do Senhor, pedras que vivem, aqueles que são selo do meu ministério, do meu apostolado. Desde o domingo próximo passado, que estamos falando sobre uma guerra espiritual. Estamos falando de luz contra as trevas, do mal contra o bem, da verdade contra a mentira. E no domingo passado, estou fazendo uma repescagem do que eu disse. Eu usei uma expressão de Paulo em Efésios 4:27, ele diz: nem deis lugar ao diabo. Então a nossa luta não é contra carne nem sangue. Eu não luto contra carne e sangue. Eu luto contra principados, potestades, forças espirituais do mal, que neste mundo invisível, mas real, são manifestados. Então, quando Deus diz, não deis lugar ao diabo, Ele não está dando um conselho, Ele está dando uma ordem divina. Não deis lugar ao diabo significa não dê oportunidade, não dê brecha, não dê espaço, não dê ponto de apoio. Pastor, e como é que as pessoas às vezes dão lugar ao diabo nas suas vidas? Raiva guardada, amargura, pecados ocultados, imoralidade, orgulho, falta de perdão. Você sabe, estas coisas prejudicam muito o crescimento espiritual da vida. Então, lembrando o que disse Paulo em 1 Timóteo 4, ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé, porque passam a obedecer a espíritos enganadores e ensinos demônios. Temos refletido nisso desde domingo próximo passado. E ele diz depois no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Então, qual é o perigo no meio de tudo isto? É você não ter esse entendimento do que é o significado de ouvir espíritos enganadores, ensinos de demônios. Apóstolo, isso não se aprende indo ao cinema, ao teatro, à beira da praia, não. Isso se aprende aonde? Onde é que se ouvem espíritos enganadores e ensinos de demônios? Em muitos lugares que tem uma placa na porta dizendo igreja. Dizendo igreja. Porque o versículo 2 diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras. Onde é que se fala? Fala-se no altar, nos altares. Então nós precisamos esta noite de saber que a nossa consciência diz que tem consciência cauterizada. Quem mente na obra de Deus tem consciência cauterizada. Então, nosso cristianismo não pode ser um terreno neutro. Porque às vezes a pessoa dá ouvidos, porque tem gente que se habitua. Vai de igreja em igreja, de igreja em igreja, tudo serve, todo o caminho leva a Roma. Outros vêm, ficam, saem, ficam, saem. Então, amado, por isso que eu disse há pouco, eu não me preocupo com quem sai e entra. A minha grande preocupação ministerial de amor verdadeiro com os que ficam, os que são, os que têm raízes. Então nós estamos aqui para proteger a igreja, porque, amados, se dermos espaço para o inimigo,
Nem deis, isto não é um conselhinho, isto é uma ordem de Deus, levará a vida a uma apostasia. Então, todo ato de desobediência torna-se uma rachadura na construção da nossa vida espiritual. Não podemos dar ouvidos a qualquer espírito. Não podemos dar ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas do demônio. Mas isto aqui não é uma linguagem simbólica, isto é uma verdade do que está acontecendo hoje no Brasil e em muitos países do mundo. Às vezes, por trás de uma chamada gritante nas mídias sociais, há um falso ensino, há uma heresia, há uma distorção doutrinária. Quem é que age nisso aqui? Forças malignas. Então, uma falsa doutrina não é apenas um erro teológico, é uma guerra espiritual, é uma estratégia do mal para afastar você da verdade, para escravizar você com engano. Eu sempre digo, uma falsa doutrina não usa chifres, não usa uma pata rachada, não usa uma barba vermelha, não se anuncia como maligno. Você nunca ouviu em nenhum lugar o diabo dizendo na porta de uma igreja: gente, vamos lá entrar porque hoje eu vou vos enganar. Não. Ele não se anuncia como maligno, ele se disfarça em sabedoria, em compaixão. Mas isto é uma raiz demoníaca. Nós temos que acreditar no puro evangelho da graça de Deus, na sã doutrina e não em mentiras. Disse João 8,44, vós sois, está falando a semente da perdição, vós sois do diabo, que é o vosso pai, você quer lhe satisfazer os desejos, não sabe que ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, nós sabemos aqui neste ministério, por experiência própria, que há coisas que são ditas, que são perigos espirituais, com consequências profundas para quem ensina e para quem segue. Para quem ensina e para quem segue. No Salmo 115 fala, por exemplo, de ídolos. Ele diz, olha, tem boca que não fala, olhos que não ouvem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham. Torne-se igual a ele quem crê e quem faz. Então, quem ensina algo errado às ovelhinhas de Jesus, aqueles que ele comprou com o seu sangue, tem consequência. E quem ouve do erro tem consequência, porque a vida é errada. Então, ouvir um falso ensino faz uma gangrena espiritual, é um veneno mortal, são desvios que afastam as pessoas da verdade, e esses desvios são originados em falsos mestres que se disfarçam de ovelha como lobo feroz. Olha o que disse Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas. Se Jesus já estava dizendo isso há 2026 anos. Portanto, não é uma coisa que nasceu aqui agora. Sempre foi intenção do diabo matar, roubar e destruir. Sempre. Quando você lê as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, do livro do Apocalipse, você se surpreende. Filadélfia e Esmirna foram as únicas igrejas que estavam certas com Deus. O resto, todas tinham manifestações malignas dentro da igreja. Inclusive uma delas com uma falsa profetisa, uma Jezabel. Então nós estamos aqui todos os cultos, lembrando a igreja, cautelai-vos os falsos profetas, disfarçam de ovelhas, por dentro são lobos roubadores, pelos frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz maus frutos. Uma igreja boa
tem gente bem ensinada, tem gente que cresce, tem gente saudável espiritual. Uma igreja que tem frutos maus, tem uma igreja, um povo que vive do mal. Então, vamos entender esta noite que a obra de Cristo tem que ser anunciada de forma temente, para que o povo de Deus também o tema. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. E a estratégia de Satanás é exatamente isso. É tentar mudar o que Deus diz. Isto começou aonde, apóstolo? Começou em Gênesis. Deus disse a Adão e Eva, no primeiro livro da Bíblia: olha, vocês podem comer de tudo deste jardim, todas as árvores, só lhe vou dizer, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Deus mostrou a sua soberania, sua justiça, sua santidade. Coma de tudo, só não coma daquela árvore, porque se você comer daquela árvore, você vai morrer. Aí, a primeira intervenção do inimigo das nossas almas. Ele não veio de forma estrondosa. Ele não veio de forma folclórica. Ele veio se arrastando numa serpente e ele atacou os pensamentos de Eva, trazendo coisas que pareciam verdadeiras. Ele disse: Deus disse o quê? Que você não comesse? Não, ele não pode ter dito isso, você ouviu mal. Imagina Deus querendo o teu mal. Pode comer, sim, senhora. Então ele não veio com cartas de tarô, com búzios, né? Com leitura de mão da cigana, do borra do café, ele não veio com isso. Ele veio com uma tentativa, e foi vitorioso, de negar o que Deus diz. E é isto que é a especialidade do meu ministério, amado. Eu sou muito prudente com tudo o que se fala aqui na igreja. Porque uma palavra fora do contexto pode arranjar um pretexto e destruir uma vida. Então ele atacou, ele disse: não, Eva, você pode comer, não tem nada a ver. Deus já não. Ele imagina, se ele mandou comer tudo, por que não pode comer daquela? Pode. Aliás, se você comer dessa árvore, você vai ser igual a Deus, você vai saber o bem e o mal, você vai se tornar uma deusa do paraíso. E ela foi e comeu. E ela deu ao marido para comer. Veja, não foi uma coisa estrondosa, anunciada nas mídias sociais. Atenção, gente, o diabo vai enganar através de uma serpente. Adão, primeiro Eva, depois Adão. Ele não foi estrondoso, ele foi em cima dos pensamentos, criando dúvida em relação ao que Deus diz. Não é assim com a questão do dízimo, é assim com a questão do dízimo. Ele diz: mas cuidado, isso era do Velho Testamento, isso não tem nada a ver contigo. Não toca, Deus não precisa, Ele é o dono do ouro e da prata. Não, isso aqui quem fez foi Moisés. Não, senhora, quem fez primeiramente foi Abraão, 430 anos antes de Moisés. É uma lei de Deus, é um fundamento de Deus. Então o que o diabo faz? Duvide, não faça isso, cuidado, vai faltar, olha depois. Então ele não vem com um anúncio estrondoso no cinema do downtown, ele vem de púlpitos, de forma reptícia, estraga a vida de tanta gente, destrói tantas pessoas que têm potencialidades, amado, que têm capacidade, têm os dons de Deus, mas o inimigo semeia de forma tranquila subterfúgios que anulam o que Deus prometeu. Eu jamais cairia numa situação dessas, irmão. Eu jamais teria calças para enfrentar e confrontar. Se Deus disse que é assim, é assim. Então, amados, hoje em dia as coisas parecem tão verdadeiras em alguns lugares. É o pastor que é substituído por um coach, por um influencer. Às vezes irmãs me mandam vídeos
são verdadeiros playboys em cima dos altares. É assustador o que se faz com o povo de Deus. É um convite para ser legendário, para ser lendário. É a música que a maioria dos ministérios altera o cérebro. São letras que nada têm a ver com a Bíblia. São igrejas que estabelecem lugares VIPs para os de classe A, e o povão que sustenta a obra, que dá, que luta, que sacrifica, fica lá embaixo. É uma igreja que permite comer pipoca dentro do culto. São ministérios que você paga para ser batizado, já faz um erro e ainda vai pagar para fazer um erro. Aqui há tempos eu estava vendo uma notícia, um influencer, que nem cristão é, porque eu já ouvi falar palavrões na televisão, levou um grupo gigante, um avião cheio, ele cobrou 20 mil reais de cada um para batizar em Jerusalém. Cara, que nem pastor é, tem chamado, não tem nada, tem conversa, é enganador, e as pessoas foram. Então, isto é uma manipulação da fé. Quando você entra num ministério e tem uma reprogramação neurocerebral, isso é, amado, isso não é de Jesus. Isso é o inimigo tentando encantar o povo de Deus. Existem ministérios que têm luzes que hipnotizam, que piscam. São teclados que têm frequências que viciam a mente, como se fosse uma droga. É uma persuasão psicológica num ambiente de transe. O indivíduo vai cantar um hino, fica um teclado naquela vibração e repete 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20 vezes, até a pessoa começar a chorar, e aí já não tem mais domínio sobre os seus pensamentos. Eu tenho um amigo, um empresário muito grande, dono de muitas empresas. Ele um dia me chamou e disse: Miguel, eu fui visitar, e deu o nome do local. Ele falou, eu acho que todo mundo estava ali, estava doido. Não é que estava doido, estava em hipnose, estava em transe, porque a vibração dos teclados hoje é feita para criar transe na vida das pessoas, e as pessoas dançam, e pulam, e saltam, elas não têm noção. O culto deixou de ser um culto racional, passou a ser um culto irracional, é uma persuasão psicológica. Então, as pessoas dizem: você quer ser curado? Eu tenho aqui um lencinho de 100 reais. Você quer que o seu filho seja livre das drogas? Está aqui, ponha 1.000 reais no envelope. Então, isso se chama mercantilismo. Outra coisa que você tem que ser ensinado, eu tenho a obrigação de ensinar isto à igreja. Amado, a minha experiência são 50 anos de vida cristã, 47 anos de ministério. Então eu conheço, não estou aqui falando por um acaso. Hoje em dia é normal se chamar um líder ungido que vem dos Estados Unidos para enganar o povo. Eu me lembro, estávamos próximos das eleições passadas de 22, e chamaram um grande profeta, chegou a ser o maior pastor do mundo, chamaram-no aqui a São Paulo, e aquele cabelinho branco sedutor, ele chegou e disse: o próximo presidente será, e deu um nome. Quando vieram as eleições, era outro. Depois, tudo o que se disse ali, naquela reunião, não era o Espírito Santo falando, era um espírito de mentira. Nada se confirmou. Eu passei por isso. Há uns anos atrás, recebemos um profeta aqui da Argentina, não sei quem se lembra, há muitos anos atrás. Alguém se lembra do Todo? Graças a Deus que eu vou testemunhar e você se lembra. Olha, ele veio dar testemunhos. Todos reunimos os bispos, eles lá na capela. Começou a dar: você vai ser isto, você vai ser aquilo, você... Olha, para o meu sogro, o bispo Valmir, ele chegou a dizer: você vai ser treinador de um time de basquete do não sei o que dos Estados Unidos, FLA, não sei o que dos Estados Unidos. Puxa, e todo mundo,
imaginando o meu sogro, quietinho como ele é, não é? Tão sensato, ele agora treinando basquete num time dos Estados Unidos. Amado, tudo que esse senhor disse, tudo foi mentira. Tudo foi mentira. Então nós temos que estar atentos com a igreja, porque se há um líder que tem um viés de corrupção, se admite que uma igreja esteja envolvida com o INSS, tirando dinheiro do pobre, que luta para ganhar R$1.500, R$1.620, uma igreja ligada, uma igreja que tem banco. Amado, eu vou te dizer uma coisa, igreja não é esta função. Você sabe o que é uma igreja que tem um viés político? Que o pastor da igreja, dito pastor, não sei se é pastor, tem um viés político, tudo o que se fala é política, 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 política. Essa não é a função da igreja. Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Cristo vive não é do Miguel Ângelo. Miguel Ângelo está aqui de passagem. Esta igreja foi Deus que levantou. E Ele sabe quantas lutas silenciosas eu tenho tido durante estes anos todos. Todas eu sobrevivi, amado. Todas. Por quê? Porque a nossa vida neste ministério está sobre uma rocha. Está sobre uma rocha. Então, Paulo diz que há um chamado urgente para permanecer na verdade, rejeitar o erro, apegar-se ao evangelho. Judas 1, 3 e 4, ele diz isso. Olha lá, vamos lá, Judas 1, 3 e 4. Lembra que o tema da mensagem: não há terreno neutro. Ou você é de Deus e segue a verdade, ou você não é de Deus e espalha a verdade. Então, olha o que diz lá em Judas 1, 3 e 4. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos. Não foi entregue à galera, foi aos santos. Foi entregue aos santos. Quem são os santos? A igreja, os salvos. Foi-nos entregue uma fé poderosa. Pastor, mas a função do pastor não é fazer todo mundo feliz? Não, amado. A única pessoa que consegue fazer todo mundo feliz é quem vende sorvete. Está todo mundo lambendo e feliz. Essa não é a função da igreja, amado. Eu não posso fazer todo mundo feliz. Eu posso te ensinar a verdade, você se agarra a ela e você sim, você é feliz. Mas eu não consigo fazer todo mundo feliz. Senão eu ia vender sorvete. Se eu queria vender, eu quero ver todo mundo feliz. Vai vender sorvete. Pastor tem uma função de pastorear, de ensinar, de cuidar, de amar, de mostrar a verdade e não deixar a apostasia entrar dentro da igreja. Então eu disse, certos indivíduos, ele está fazendo um alerta. Olha, eu ia vos escrever, mas eu depois decidi escrever sobre a salvação, sobre a fé. Então olha, e eu vou vos dizer, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Não vem no TikTok, domingo, o diabo, não vai. Eles entram com dissimulação, desde muito foram antecipadamente pronunciados por esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Judas faz esta advertência à igreja. Judas não é o Iscariote, é o irmão de Jesus. Depois Paulo escreve aos Colossenses 2,8 e ele diz, cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. Como é que nós podíamos ter tanta gente esta noite numa capela, se você não tivesse convicção? Gente, eu vou ser cuidado, vou ser instruído, vou ser pastoreado, eles vão orar por mim, eles vão cuidar da minha alma, senão você não poderia estar aqui.
E eu volto a dizer, amado, a minha preocupação não é com os que saem, ficam, saem, voltam, gostam, amam, não amam. A minha preocupação é com os que permanecem. Dia após dia, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Esses é que são os verdadeiros servos e servas de Deus. Esses sim. Então, no livro de Atos dos Apóstolos 20, 29, ele diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós, Paulo está dizendo à igreja dos Efésios, ele esteve lá 3 anos, pregou a palavra, chegou a hora de ir embora, e ele disse: eu sei que depois da minha partida, então ele profetizou, olha aqui uma profecia, depois da minha partida, entre vós, está falando à igreja de Éfeso, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Este é o objetivo de Satanás. É arrancar as pessoas da igreja, é tirá-los do reino, sabe? Não pouparão o rebanho. Entre vós lobos vorazes, com fome. Depois ele disse: e de que dentre vós mesmos, estou falando da graça de Deus, hein? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para Jesus, não para arrastar os discípulos atrás deles. Então, amados, lobos vorazes não poupam o rebanho, levam à destruição, tudo com um vocabulário espiritual. E aí, mano, graça e paz, tudo massa, ô velho, não sei o quê, tudo com espiritualidade. Eu já lhe mostrei, em 2 Coríntios 11, diz a palavra do Senhor: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, se declarando apóstolos de Cristo. Você sabe que até eu ser consagrado apóstolo, não havia apóstolos no Brasil. Aliás, não havia na maioria do mundo, só havia nos Estados Unidos. Então, quando eu fui a Santa Rosa Beach, numa convenção, eu fui consagrado apóstolo e profeta. Ninguém sabia o que era isto. Foi o primeiro ministério a ter apóstolo. Eu me recordo quando eu trouxe a notícia, trouxe as gravações, a notícia, todos da televisão, a rádio, todo mundo se levantou contra mim. Hoje, todos são apóstolos. Naquele tempo não havia, não pode, não existe, isso é vaidade, é falsidade. Cuidado, esse homem é perigoso. Qual é o perigo que eu ofereço às pessoas? Eu tenho 1,69 m, 78 kg. Qual é o perigo? O perigo é se a minha língua professasse o que é contrário a Deus. Aí é o perigo. Então, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em obreiros, em apóstolos de Cristo. E não é de admirar. Por que nós temos que pensar desta forma? Não é de admirar tanta loucura que existe. Porque o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Se transforma. Os obreiros se transformam, se autodeclaram, se autonomeiam. Então, amados, misturar erro com verdade é colocar veneno na xícara de água limpa. Vida na graça está ancorada na verdade, na sã doutrina. Isto não pode haver neutralidade, ou você é de Cristo ou não é de Cristo. Olha o que disse em 1 Timóteo 1,3: quando eu estava à viagem rumo a Macedônia, eu te roguei que permanecesses em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo está dizendo a Timóteo: fica aí em Éfeso e não deixes que se ensine outra doutrina. Alguém ajuda depois os irmãos, por favor? Não ensinem outra doutrina. Depois ele diz no versículo 4: nem se ocupem com fábulas, genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé.
Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, boa consciência, fé sem hipocrisia, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, em pensamentos de loucura frívolos. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Imagina, isto era uma realidade há 2000 anos atrás. Paulo ainda disse à igreja algo que eu penso que é uma linguagem muito forte, e nós já ouvimos tantas vezes aqui na igreja, quando ele disse em Gálatas 1,6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para um outro evangelho, outro. Mas não há outro, mas existem sim alguns que perturbam e querem perverter o evangelho do Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, vá além da graça de Deus, misture lei com graça, misture sacrifícios, batismos, abluções, teclado que vibra na mente, entra em transe, hipnotiza, neurociência. Ele disse, cuidado, se pregar além do que temos pregado nas 14 epístolas de Paulo, é anátema. É anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém prega um evangelho que vai além daquele que receber, seja anátema, maldito. E ele ensinou mais. 1 Timóteo 6,3 assim, se alguém ensina outra doutrina, e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, se ele não concordar com as sãs palavras, a sã doutrina, e com o ensino segundo a piedade, ensino segundo a graça, da palavra grega eusébia, essa pessoa é enfatuada, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocações, difamações e suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens, cuja mente, lembra que nós logo no início falamos, mente cauterizada, agora está falando, cuja mente é pervertida, e essa pessoa é privada da verdade, supondo que a piedade, a graça de Deus é fonte de luz. Então, já que eu sou um predestinado, eu vou pecar. A salvação não se perde, então eu vou me meter no carnaval. Não sei o quê. Então, amado, são mentes pervertidas e privadas da verdade. Que linguagem forte. Amados, não existe salvação fora da verdade de Jesus, fora da graça de Deus. 1 Coríntios 15, 1 e 2 diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Fora dele não há salvação, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Não existe salvação com obras, com batismos, com vigílias, com sacrifícios, não existe. Por ele, pelo evangelho anunciado por Paulo aos gentios, sois salvos. Agora, você é salvo se retiver a palavra tal como vou-la preguei. Tal como vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Você está vendo nas palavrinhas? A não ser que você retenha a palavra tal como eu preguei, você creu em vão. Então nós temos hoje cerca de dizem que nós temos no Brasil 30 milhões de evangélicos, mas paralelamente nós temos 14 ou 15 milhões de desviados. Um indivíduo desegrejado, não quer mais compromisso com Deus, diz que é crente, mas não vai à igreja, não é fiel, não é comprometido, ora está num lugar de lei, ora está num lugar de graça, ora fica, ora vai. Mas nós temos uma nação grandiosa de mais de 15 milhões de pessoas afastadas, creram em vão. Creram em vão, não retiveram a palavra, não viveram a palavra, não foram tementes a Deus. Então, amados, nós entendemos isto, não existe outra palavra
que salve que não seja a graça do Senhor. Venha, discípulo de Jesus, volta atrás, por favor, no versículo 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Assim, número 2, por esse evangelho que eu anunciei, disse Paulo, vós sois salvos. Então eu venho anunciando há 30 e poucos anos, é por graça, não é por obra. Se é por obra já não é graça, é por fé. Isto é um anúncio desde o cinema Piedade. Milhares de pessoas no mundo. Eu me recordo das nossas cassetes, viajaram Brasil, viajaram Portugal, viajaram Espanha, Estados Unidos, viajaram muitos países, muita gente foi salva. E o que o inimigo se encarregou de fazer? Tentar descaracterizar essa verdade, impondo dentro das igrejas coisas que não têm nada a ver com a Bíblia Sagrada. E hoje, eu vou lhe dizer, 95% das igrejas não seguem o roteiro bíblico. Não seguem. Não cumprem a função que a igreja tem nesta terra, que é cuidar do povo, pastorear o povo e pregar a palavra e anunciar ao mundo. Então, amado, não há vida num Cristo falsificado. Não há vida se a mensagem for apenas de autoajuda. Não há vida se não houver transformação, se não houver regeneração. Não existe salvação se a pessoa não crê na obra consumada e completa da cruz do Calvário. Temos que estar vigilantes. Temos que estar vigilantes. Porque nem todo palestrante é fiel. Eu não lhe falei de pessoas que vêm dos Estados Unidos para enganar. Nós, há muitos anos atrás, fizemos uma campanha no cinema. Eu ainda não tinha muito conhecimento desta profundidade. E alguém dos Estados Unidos, meu amigo, disse: pô, tem aqui um grande evangelista, tem que ir à igreja. E trouxemos um senhor dos Estados Unidos que era um grande evangelista. E eu, conversando com ele, ele disse: você sabe quem eu era? Deu o testemunho dele. Aí abriu a camisa e tinha um demônio e um diabo de chifres aqui no braço. Eu já fiquei com o pé atrás, amado. Pô, o cara vai subir no meu altar com um capeta no braço. Sei lá de onde é que ele veio, sei lá qual é a origem dele, qual a vida moral dele. Pô, o que esse homem vai fazer aqui na igreja? Então, nós botamos ele num hotel em Copacabana e pregou. Acho que eram 4 noites. Foi uma bênção. E na quarta noite, no dia seguinte da quarta noite, me chama o diretor do hotel em Copacabana. Senhor pastor, vocês fizeram uma reserva aqui de um senhor e tal, deu o nome dele, em inglês, um americano. Isto fica mal para a igreja. Por quê? Porque várias mulheres entraram no quarto dele nestas 4 noites. Quer dizer, ele vinha na nossa igreja, pregava, ia para Copacabana e soltava. Aí, quando eu soube, peguei o carro, fui lá e confrontei-o, porque ele me pediu: já pregamos as 4 noites, o senhor pode me deixar mais domingo? Isto foi o último dia, que foi quinta-feira. E eu fui ter com ele, confrontei e disse: meu irmão, você de onde é que é? Quem é você? Você foi recomendado por um grande pastor americano, você não tem testemunho, você fez isto e aquilo. E sabe que ele ainda se arvorou e disse: mas eu não tenho a culpa, elas é que vieram aqui. E nós tínhamos uma irmã na igreja, uma médica, uma pessoa de posição social ótima, largou o marido, largou os filhos aqui e foi atrás dele para os Estados Unidos. Isso é a realidade. E é o último testemunho que eu vou dar. Eu me recordo também, porque estas coisas aconteceram quando eu ainda não tinha essa maturidade apurada. Estou lhe falando em 20 e poucos anos para trás. Então, veio aqui um apóstolo, trouxe uma banda, e eles ficaram num hotel no Mediterrâneo, lá na Barra da Tijuca. Cantaram, tocaram, tinha um vocalista que cantava fados de Portugal com letra evangélica, todo mundo aplaudiu, glória a Deus, esse apóstolo fez um apelo, foi tudo muito bonito. Quando eu fui pagar a conta do hotel, porque eles eram nossos convidados, tinha lá bebidas alcoólicas.
sei quantas dezenas de garrafas. Eu disse, eu não vou pagar. Não vou pagar. Liguei para o tal apóstolo, que veio de avião próprio, disse, o senhor tem uma conta para pagar de álcool. Disse, mas de quem? Da tua banda. Eles beberam, foi muito. Amado, eu estou de olho vigilante, eu redobrei toda a minha vigilância, toda, atento, porque eu quero proteger as ovelhas de Jesus. Amado, só com a doutrina sã, se não há sã doutrina, não há lugar seguro. E eu termino com duas passagens, Hebreus 2:1, que diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Firmeza, amado. Ou é de Deus ou é contra Deus. Não há terreno neutro. Se não é por mim, não ajunta comigo, você espalha. E eu termino com Hebreus 3:12-14, porque eu queria muito que no coração de todos houvesse um fogo de paixão por Jesus. Um fogo de paixão por Jesus. E ele termina dizendo, tendo cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nenhum de nós. Por isso eu termino. A minha preocupação, zero com quem saiu da igreja. Minha preocupação, cuidar dos que permanecem, que têm raízes, mostrar a verdade, orientar a verdade, proteger, para que todos nós, no dia final, ouçamos dizer, o Senhor dizer, servo bom e fiel, foste fiel. Agora eu vou te colocar no muito, entra no gozo do teu Senhor. Os teus ouvidos estavam atentos, você ouviu a verdade, eu te entreguei o que Deus me deu, o que Deus me concedeu. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Amados, antes da bênção final, pode tocar baixinho, bispo, baixinho. No domingo passado, o Senhor me deu uma palavra de lamentações de Jeremias. Quando Jeremias clama e diz, ó Senhor, julga a minha causa. E nós oramos por pessoas da igreja que certamente teriam problemas, que precisavam de um julgamento de Deus. E Deus me deu para hoje, para esta noite, o Salmo 35:1 diz assim, pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Então, o salmista clama a Deus por defesa. E eu queria agora, neste minuto final, levantar um clamor a Deus. Porque nós vivemos num mundo terrível, amados. Vivemos num mundo difícil. O mundo inteiro jaz no maligno. E há adversidades, há dardos, há setas, há armadilhas, há nós, há laço do passarinheiro que intenta contra o fiel, contra o povo de Deus. Então, há pessoas que pleiteiam contra você, que lutam contra você, que pelejam contra você, querendo o teu mal, querendo ver a tua família dividida, querendo ver o teu dinheiro terminado, querendo ver a tua quebra, querendo ver a tua infelicidade, a tua amargura, a tua desventura. Mas esta noite, Deus fará justiça. Deus pleiteará a nossa causa contra gente ímpia. Deus nos livrará do fraudulento e do injusto. Que esta noite saia uma sentença do trono de Deus, e diante dos teus olhos, diante do teu rosto,
você possa ver a justiça e a vitória de Jesus esta noite, em nome do Senhor. Senhor, sai agora uma sentença do teu trono, aleluia, sai agora uma sentença diante do nosso rosto, diante dos nossos olhos. Senhor, julga a nossa causa. Temos andado com integridade, temos confiado no Senhor sem vacilar. Por isso, Deus, eu digo esta noite: saia a minha sentença e a tua sentença. Ele está advogando as nossas causas. Ele é o nosso advogado, Salvador. Ele é o nosso advogado. Ele é o juiz. E tudo que pleitearem contra você ou contra mim será anulado esta noite. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Fortalezas, sofismas e altivez estão debaixo dos nossos pés. O Senhor te livra do homem fraudulento. O Senhor te livra do homem injusto. O Senhor te livra do laço do passarinheiro. O Senhor te livra da seta, do dardo que de noite que tenta te dar insônia. O Senhor esta noite faz com que uma sentença, é justiça de Deus, está saindo agora diante do teu rosto, diante dos teus olhos espirituais. Você está vendo Deus agir. O Senhor age por você, não importa quem seja contra. Há pessoas que vieram aqui esta noite desesperadas, alvoroçadas, sem paz, sem alegria de vida. Deus já julgou a tua causa diante dos teus olhos. Deus já fez justiça, em nome de Jesus. O fraudulento, o injusto não terá força contra você, porque você confia em Deus sem vacilar. Diga com os seus lábios: eu confio em Deus sem vacilar. Eu também confio em Deus sem vacilar. Ou se é de Jesus ou se é contra Jesus. Não há terreno neutro diante dos teus olhos. A sentença de Deus está determinada, amado. Foi determinada, a porta se abriu, a vitória chegou. Isto foi o que eu recebi de Deus. Eu imprimi, eu disse: Deus, há uma sentença, ponto final, amado. Há uma sentença, há um julgamento. Ele advogou, e diante dos teus olhos você vai ver a retidão e a vitória de Jesus. Oh, os céus estão abertos sobre nós. Há curas, há milagres sucedendo agora, há portas se abrindo, a justiça sendo feita, a vitória na justiça, a vitória em muitas áreas, Senhor. Oh Deus, eu estou vendo isso. O martelo está sendo batido por nós, a nosso favor, Pai. Não quero gente abocada, diminuída, envergonhada neste ministério. Senhor, justiça seja feita, dupla honra. Fraudulento e injusto, que o diabo te carregue. Não há injustiça, não há fraude contra nós. Os nossos olhos veem a retidão de Deus. O Senhor julgou. A sentença saiu. Eu não sei exatamente qual é o problema de cada um. Eu sei qual é o meu problema. A sentença saiu a meu favor. Fala, amado. Temos 1 minuto para terminar o culto. Louve a Deus, engrandeça. Louva, dá glória. Vamos lá, igreja, se você fala em línguas, tem o dom das línguas, fala aí. Eu te levanto, aleluia. Eu te ergo, aleluia. Ainda mais, e brilhará a minha luz sobre a tua vida. Oh Espírito, a sentença foi dada, está indo pelas mídias sociais. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está julgando diante dos nossos olhos. Todos os que andam em integridade e confiam sem vacilar,
O Senhor já julgou. O Senhor já julgou. Não podia ficar como estava. O Senhor já julgou a tua causa. O Senhor já julgou. Confiança, confiança, confiança. Amor, eu quero fogo e paixão na tua vida. Fogo e paixão. Firmeza. Vamos ficar de pé, amor. Desculpa, passamos 1 minuto ou 2 minutos. Levante as suas mãos para os céus. Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem eternamente em nossas vidas. Tu já foste adiante. Os anjos nos guardarão. Chegaremos a casa em paz. Seremos invisíveis perante o nosso inimigo. Invisíveis. E amanhã haverá um motivo fortíssimo de alegria, pelo que Deus vai manifestar enquanto dormimos, porque Ele disse: enquanto dorme Ele dá aos seus amados. Olha o que o céu vai fazer esta noite. Vá em paz, vá com alegria, vá com a certeza que a sentença foi dada a teu favor. E todos digam comigo: amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.